Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Estou então de regresso para resolver a segunda questão da frequência, que nos diz o seguinte: a trajetória descrita por uma bola quando é lançada de cima de uma ponte é dada pela seguinte expressão: h de x igual a menos 0,4x ao quadrado mais 2,4x mais 8, onde a nossa variável x representa então a distância em metros medida na horizontal da bola relativamente à ponte, e o nosso h de x, quer dizer, as nossas imagens representam então a altura, quer dizer, a altura da bola em metros relativamente ao solo onde foi colocada a ponte. Quer dizer, teremos aqui três questões então para resolver. Nestes exercícios eu gosto sempre de materializar o contexto, quer dizer, é uma forma mais intuitiva de conseguirmos pensar naquilo que teremos que fazer. Então vou representar aqui a situação. Quer dizer, tenho assim aqui o nível do solo. Depois vamos imaginar que eu teria assim aqui uma ponte. Eu vou imaginar que tinha assim aqui a ponte. E o que é que acontece? Eu aqui de cima da ponte, né, está descrita uma bola que é lançada de cima de uma ponte. Quer dizer, eu tenho aqui assim uma bola, está aqui em cima da ponte, e ela será lançada na horizontal. O que quer dizer, como se desse um chute, né? Se dessem um chute na bola, qual seria então a trajetória que a bola tomaria? Tomaria então uma trajetória parabólica, né? Devido à ação da gravidade, a bola tomaria assim uma trajetória parabólica. Quer dizer, aqui está a ver a trajetória da bola. Depois nós temos aqui uma função h de x. Quer dizer, eu vou representar assim aqui o meu referencial, né? Vou representar assim, está mesmo a pedir que eu coloque aqui, onde aqui na horizontal será então o eixo do x e aqui na vertical será então o eixo do x, onde eu vou ler exatamente a altura, quer dizer, aqui será o eixo h de x. Quer dizer, e agora o que é que me transmite esta função? Quer dizer, esta função vai-me dando as alturas sucessivas da bola relativamente à trajetória. Quer dizer, por exemplo, nesta posição da bola. Quer dizer, o h de x seria exatamente a altura da bola, né? H de x, quer dizer, em função do afastamento deste x, que será o afastamento horizontal, medido aqui no solo, relativamente à ponte, que é aqui no princípio. Quer dizer, quando a bola estivesse aqui, né, eu teria aqui um segundo valor de x, né? Representaria a distância, imaginem que a distância era 10 metros, quer dizer, eu teria então aqui h de x, lia-me então a altura que a bola se encontrava. Por exemplo, se este x fosse igual a 10 metros, eu aqui calcularia o h de 10, né, quando o x fosse 10. Quer dizer, isto é o que a função me vai transmitindo, quer dizer, vai-me dando as sucessivas alturas da bola na sua trajetória em função deste x, que é a distância a que a bola se encontra, medida aqui na horizontal, relativamente à ponte, que é este ponto de partida. Quer dizer, isto é então a nossa situação. Quer dizer, aqui na questão 2.1, quer dizer, o que tens aqui é o seguinte: determina a altura da ponte. Quer dizer, tu aqui tens de fazer um enquadramento, quer dizer, tens de te enquadrar. E então tens de pensar, quer dizer, na bola, quando está exatamente aqui neste ponto de partida. Repara, quando a bola sai aqui, sai deste ponto de partida, repara que a tua altura h de x será, neste momento inicial, será exatamente a altura da ponte, né? Então qual é o valor de x aqui no início? É zero. Né? Então eu vou calcular o h de zero. Ou seja, quando o x é zero, quando a bola está em cima da ponte, quando o afastamento horizontal, que é este x, relativamente à ponte, é zero, quer dizer que a bola está exatamente aqui em cima, então esta altura vai-me dar, que é a altura inicial, vai-me dar exatamente a altura da ponte. Quer dizer, então resolvias esta ideia, colocavas esta ideia em prática, quer dizer, substituir então o x por zero nesta expressão. Isto ficaria então igual a menos 0,4, quer dizer, substituindo então o x por zero, teria então vezes 0 ao quadrado, mais 2,4 vezes x, então vezes 0, mais 8. Repara, qualquer coisa vezes 0 dá 0, aqui também dá 0, quer dizer que o teu h de 0 seria simplesmente 8. Então, em jeito de resposta, dirias que a ponte tem uma altura de 8 metros. A altura da ponte é 8 metros. Agora, relativamente à segunda questão.
Vamos então pensar aqui na segunda questão. Na segunda questão teremos então que determinar os zeros da função e depois contextualizar os resultados no contexto do problema, apresentando então o resultado como uma casa decimal. Quer dizer, vamos por partes. Vamos então determinar os zeros e depois fazemos a contextualização. Então colocar. Agora repara, tu queres os zeros da função. E se estás recordado naquela abordagem das generalidades sobre funções, quer dizer, se tiveres assim aqui o referencial, né, x, y, quer dizer, a função será zero sempre que interseta, né, aqui o eixo de x. E repara, quando ela interseta o eixo do x, tu sabes sempre que o y é igual a zero. Daí dizermos que é um zero da função. Ou seja, se tu queres saber os zeros, se tu aqui queres saber os zeros desta função, basta que iguales a função toda a zero. Ou seja, vamos resolver a equação quando é que o h de x, que é a tua função, é exatamente igual a zero. Quer dizer, como é que isto se faz? Repara que h de x é exatamente igual a esta expressão, então vais substituir o h de x por esta expressão e vais então determinar o valor de x. Ou seja, isto ficaria equivalente a dizeres que menos 0,4 x ao quadrado, estou a substituir h de x pela sua expressão, mais 2,4x mais 8 igual a 0. E agora repara que aqui tens nada mais, nada menos do que uma equação do segundo grau completa. Quer dizer, para resolveres esta equação do segundo grau completa, terás de aplicar então a forma resolvente. Para aplicares a forma resolvente, a equação tem de estar na forma canónica. Quer dizer, o que é isto da forma canónica? A equação vai ter que estar neste formato: ax² mais bx mais uma constante c, que é um termo independente, igual a 0. Só depois de estar assim neste formato é que tu vais aplicar então a fórmula resolvente. E repara que esta forma já está. Quer dizer, imagina que tinhas o 8 no segundo membro. Terias que passar então o 8 para o primeiro membro, ok? Trocando o sinal, de forma a apanhares mesmo a equação nesta forma. Um único termo com x ao quadrado, mais um único termo com x do primeiro grau e mais uma constante, né? E isto igual a 0. Nestas condições, vais olhar para a tua equação e vais tirar estes parâmetros A, B e C, que serão exatamente estes coeficientes. O A é o coeficiente que está agarrado ao x ao quadrado, o B é o coeficiente, ou seja, o número que está agarrado aqui ao x, e o C é o termo independente, ou seja, o número que tu tens assim soltinho. Quer dizer que este A, olhando para a tua expressão, quer dizer, repara que tens que considerar também o sinal, quer dizer, este A é menos 0,4. O teu B, quer dizer, este coeficiente está agarrado ao x, será então 2,4, e o teu C, que é o termo independente, será exatamente este 8. Depois de tirares estes parâmetros, vais então aplicar a fórmula resolvente, que tem esta fórmula que tens mesmo que saber. X igual a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo então a dividir por 2a. Quer dizer, esta é então a forma de resolvente, ou forma de Bhaskara, se a virem por aí na internet, também tem esse nome, foi o homem que a descobriu. Quer dizer, aqui a gente chama de forma resolvente. Repara que sabendo esta forma, tu vais determinar a tua variável, quer dizer, introduzindo aqui na forma resolvente exatamente estes parâmetros. Vais introduzir aqui o A, mas não introduz o A, obviamente, quer dizer, vais introduzir o valor de A, onde tens B vais introduzir o valor de B, e onde tens a letra C, quer dizer, vais introduzir o valor de C. Então, fazendo aqui a introdução, ficava com o simétrico de B. Repara que se B é 2,4, o simétrico seria então menos 2,4, isto depois mais ou menos a raiz quadrada, então fica B ao quadrado traz 2,4 elevado então ao quadrado menos 4 vezes o A, repara que o teu A é menos 0,4 vezes o teu C, que é 8, tudo então a dividir por 2. Sendo assim, o nosso x será igual, quer dizer, isto agora é uma mesmo só de fazer contas. Então, mais ou menos, repara que eu reparei que no início da frequência diziam que vocês podiam usar a máquina, então vou introduzir este cálculo, podiam usar a máquina apenas para cálculos, vou introduzir esta operação toda na máquina,
e ficaria então com, ordem só um segundo para eu colocar, quer dizer 2.4 ao quadrado menos 4 vezes menos 0.4 vezes 8. O que quer dizer que isto dá exatamente 18,56. Quer dizer, eu aqui esqueci-me, obviamente se tenho 2A, né? Se tenho 2A, quer dizer, terei que colocar aqui o valor de A, como é lógico, né? Então terei aqui duas vezes o valor de A, que é menos 0,4. Quer dizer, e reparem que 2 vezes menos 0,4 é simplesmente menos 0,8. Depois de terem calculado aqui a operação dentro da raiz, vocês vão separar isto em duas soluções. Numa solução, trabalharão então este cálculo com este sinal positivo e numa segunda solução trabalharão o cálculo com o sinal negativo. O que quer dizer que isto há de ser equivalente a dizer que x é igual a menos 2,4 mais a raiz de 18,56, isto a dividir então por menos 0,8, ou x será igual a menos 2,4, menos, percebem aqui, usam a positiva numa solução e na outra usarão a solução negativa, ou seja, menos a raiz de 18,56 a dividir então por menos 0,8. Se bem me recordo, eles aqui no início da questão queriam isto apresentando o resultado com uma casa decimal. Então vou voltar a usar a minha calculadora e vou dar então estas duas soluções com valor aproximado a uma casa decimal. Vou então aqui introduzir, quer dizer, tenho então menos 2.4 mais a raiz quadrada de 18,56 e isto vou então dividir por menos 0,8, o que dá menos 2,38, aproximando a uma casa decimal. Reparem que isto aqui dava menos 2,385 e continua sempre. Se querem o resultado com uma casa decimal, vão parar por aqui e vão fazer um arredondamento, quer dizer, só com uma casa decimal. Espreitam o número que está à direita, como esse número é maior ou igual do que 5, então o 3 sobe para 4. Se esse valor fosse inferior a 5, o 3 mantinha. Sendo assim, isto fica então menos 2,4. Ou então, vou colocar aqui o segundo valor, teria então menos 2,4 menos a raiz quadrada de 18,56, isto a dividir então por menos 0,8, o que me daria 8,38, então x igual a 8,4. Agora, quer dizer, a matemática dá-nos estas duas soluções para esta equação. X igual a menos 2,4 e x igual a 8,4. Agora, o que é que eles querem dizer com isto? Eu vou só colocar aqui x igual a menos 2,4 ou x igual a 8,4. O que é que eles quererão dizer com esta ideia de contextualize os resultados? A questão quer dizer, nós resolvemos a equação, obtemos estes dois resultados. Mas quer dizer, a matemática não sabe que isto era uma bola que saltava de uma ponte e toda essa história, né, por trás. Quer dizer, ela pega nesta equação, dá-me estes dois resultados, ponto final. Não há nenhum contexto por trás. Agora reparem o que é que eles querem com isto. Será que estes dois valores, as duas soluções, fazem sentido no nosso contexto? Reparem, se isto são valores de x, o x pode ser 8,4 metros, e então a distância, quer dizer, a distância relativamente à ponte medida na horizontal seria 8,4 metros. Quer dizer, não me parece que haja qualquer problema com isso. Mas será que esta fazia sentido? Será que fazia sentido eu dizer que a distância relativamente à ponte medida na horizontal seria menos 2,4 metros? Não faz sentido, obviamente. Reparem como isto, olhem a trajetória, como isto é uma parábola, né? A parábola continuava até interceptar aqui o eixo do x neste ponto, e este era, quer dizer, o zero, né? Quando bate aqui no eixo do x, então teriam aqui menos 2,4 e o nosso 8,4 seria exatamente este valor. Reparem que este valor está fora do nosso contexto, claramente não podemos ter distâncias negativas. Então como é que vocês referiam-se aqui? Para terminar esta questão, como o x
tem de ser sempre maior ou igual do que zero, né? Porque é uma distância relativamente à ponte, tem que ser sempre, se é uma distância, tem que ser sempre positiva. Então, a única solução, atendendo ao contexto é exatamente apenas x igual a 8,4 metros, ok? Quer dizer, a outra não faz qualquer sentido. Bem, vou resolver então agora a questão 2.3, onde nos pedem que determine a altura máxima atingida pela bola, utilizando aqui uma sugestão que é utilizar os resultados da linha anterior, que seriam então estes dois valores, que seriam os zeros desta expressão. Então quer dizer esta questão vai-te sair, não tenhas dúvidas nenhumas. Então vamos só perceber melhor o que é que eles pretendem com isto. Vou voltar a recriar a situação, quer dizer, teria assim aqui teríamos o referencial, né? Aqui o x, aqui o y. Terias assim aqui quer dizer, este texto x continuaria. Tu terias assim aqui no nosso esquema a ponte, né? Está aqui, a bola salta deste ponto, desta altura inicial da ponte, e há de descrever esta trajetória parabólica. E o que é que são estes valores da linha anterior? São os zeros da função. Repara que terias então aqui 8,4 e terias aqui, se continuasse a parábola, quer dizer, ela embateria aqui no eixo do x, no valor de x igual a menos 2,4. Agora repara, a altura máxima atingida pela bola, a função dá-te altura, né, relativamente a este valor de x, que é o afastamento relativamente à ponte. Quer dizer, a altura máxima é medida aqui no eixo dos y, no h de x. Quer dizer, então, o ponto máximo, que acho que não há dúvidas em perceber que seria este ponto. Aqui terias o máximo. Que quando a tua trajetória é uma trajetória parabólica, a este máximo a gente chama de vértice. Vértice da parábola. Há muitas formas de determinar este vértice, mas segundo a sugestão que ela te dá aqui, que usaste os dois zeros, tens de saber aqui algo importante. Quer dizer, repara neste máximo, se os y são o teu h de x, que é a altura, então tu neste momento, quer dizer, tu queres o h de x, né, que é esta altura máxima, para um determinado valor de x. Qual é a estratégia para resolver este tipo de problemas? Basta saberes o conceito de simetria da parábola. Quer dizer, esta parábola, esta linha imaginária que tu vês aqui, que seria a trajetória da bola, esta linha imaginária é simétrica relativamente a este eixo de simetria, que é perpendicular aqui ao eixo do x e há de passar ali então no vértice. Qual é que será a ideia para eu descobrir então a altura máxima? O segredo, a chave disto, passa por primeiro determinares qual é este valor de x. A chave está aí. Qual é o valor de x, ou seja, qual é o maximizante? Porque se eu souber o valor de x, imaginem que eu sabia aqui que x era igual a 3, então eu vou aqui à função, substituo o x por 3 e calculo a altura respectiva. Daí eu dizer que a chave é tu determinares aqui o maximizante. Agora, devido a esta ideia de simetria da parábola, e tendo estes zeros, tendo estes dois zeros, ou seja, o x igual a menos 2,4 e o x igual a 8,4 são os dois zeros da parábola, relativamente a esta ideia de simetria, este maximizante, este x que me vai dar o máximo, é exatamente o ponto médio entre estes dois zeros. Quer dizer, está exatamente a meio, devido à parábola ser simétrica relativamente a este eixo. Ou seja, este x que eu ando à procura, se é o ponto médio entre estes dois zeros, quer dizer, tu basta que somes os dois. Imagina que tinhas aqui, generalizando, tens aqui x1 que é um zero e tens aqui x2 que é o zero. Este x te vai dar o maximizante, será simplesmente fazer sempre x1 mais x2 sobre 2, onde x1 e x2 são os zeros. Isto de uma forma generalizada.
Agora, entrando aqui nesta situação, o que vais ter que fazer é que este maximizante x vais somar, quer dizer, o teu x1 neste caso seria menos 2,4, mais o outro 0 que seria 8,4 e vais então dividir isto por 2. Para que 8,4 menos 2,4 dá exatamente igual a 5, né? Então o x seria exatamente 5 sobre 5 não, 6, né? Que estupidez, obviamente. Não 5, mas 6, ok? Peço desculpa aqui por este deslize. Obviamente 8,4 menos 2,4 é exatamente igual a 6, então ficaríamos com 6 sobre 2, ou seja, o x é exatamente igual a 3. Quer dizer, nesta altura já descobriste a tua chave, já descobriste que eu vou obter aqui a altura máxima quando este x é exatamente igual a 3. Então agora é só usar a expressão, que me dá a altura mediante o valor de x. Então eu vou aqui a esta expressão e vou substituir o x exatamente por 3. Vou calcular o valor de h de 3, ou seja, a altura quando x é 3. Fazendo a substituição, terei então menos 0,4 vezes x ao quadrado, então terei 3 ao quadrado, terei aqui menos 0,4 vezes então 3 ao quadrado, estou a substituir na expressão simplesmente o x por 3, mais 2,4 vezes 3, mais então 2,4 vezes x, ficará então vezes 3, mais então 8, se não estou em erro, que era o termo independente. Exato, isto agora é mesmo só fazeres o cálculo. Quer dizer, H3 será igual, eu vou usar aqui a calculadora, não vou chatear muito com isto, o vídeo já está um pouco longo. Terei então menos 0,4 vezes 3 ao quadrado, mais 2,4 vezes 3, mais então 8. O que seria exatamente H3 igual a 11,6 metros. O que em jeito agora de resposta, poderás dizer que a altura máxima é 11,6 metros. Quer dizer, estes exercícios vão se resolver sempre da mesma forma. Quer dizer, uma vez que tenhas os zeros, terás sempre este x1 e x2, que serão os zeros da tua parábola. Se quiseres saber o máximo da parábola, descobres primeiro o maximizante, que é o valor de x, porque esse maximizante estará exatamente a meio dos zeros, basta que somes um zero com o outro e dividas por 2, tens o maximizante. Uma vez obtido o maximizante, vais à expressão, substituis o valor de x, que é esse maximizante, e calculas a altura máxima. E tens o máximo da parábola, neste caso seria a altura máxima, mas mediante qualquer expressão do segundo grau, se quiseres obter o máximo ou o mínimo, né, o extremo, será o extremo. Se tivesse outra situação, tinha uma expressão de segundo grau que me pediam um mínimo, a estratégia de resolução é a mesma. Isto é a estratégia para apanhares o extremo, neste caso seria o máximo. Achas o ponto médio entre os zeros, tens o x, substituis o x na expressão e tens então o extremo da função quadrática. E fica então aqui a resolução para este grupo 2, tentarei fazer ainda as próximas questões. Então desde já um grande abraço e até já.